Bom, gente, nossos dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito das palavras do presidente Luiz Inácio da Silva, que no decorrer da semana passada, e em grande parte dessa semana também, provocou altas bastante significativas do dólar, ou então, mesma coisa, desvalorização da moeda brasileira. E o segundo assunto diz respeito à produção industrial do nosso país relativo ao mês de maio, que, como era esperado no fora de curva, caiu de maneira, diríamos assim, bem significativa. Vai entender bem esses dois assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, o negócio é o seguinte, é verdade que o Brasil vive, assim como grande parte do mundo, um momento histórico de grande polarização. Aqui, essa polarização ela é concentrada em duas figuras públicas, uma Luiz Inácio da Silva, atual presidente, e a outra Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil. Quem gosta de um é obrigado a odiar o outro. Quem gosta do outro é obrigado a odiar um. E esse costume transformou o nosso dia a dia praticamente em dois Brasis que não se conversam. E aí vamos pensar, os lulistas, como chamam, será que o Bolsonaro é aquele supremo ignorante que vocês falam tanto? E para os bolsonaristas, será que o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, é aquele bebum que vocês tanto falam, que não pensa em nada, só faz porcaria na gestão pública do Brasil? Olha, nenhum desses dois extremos é verdade. São duas pessoas muito vividas na política, cada um do seu jeito, e nem sempre usam as palavras de maneira muito óbvia, de tão espertos que são. Vamos nos concentrar agora no presidente Luiz Inácio da Silva. Nos últimos dias, ele falou mal do Banco Central, dizendo que estava tentando contra a economia brasileira, que era uma sacanagem. E depois, nessa mesma batida, também falou demais a respeito de não controlar gastos públicos, e isso acabou realmente assustando o mercado cambial e vários outros ativos financeiros, fazendo com que o dólar, ou impulsionando ainda mais a alta do dólar. E chegou a patamares recordes nesse governo, superando inclusive, ou quase superando, a marca de maior desvalorização do real no período Jair Bolsonaro. Mas chegou ontem, ele mudou a postura. Começou a falar em equilíbrio fiscal, cumprimento do arcabouço fiscal, aliás, falando ou concordando com o ministro Haddad da Fazenda em uma economia ou um contingenciamento de pelo menos 28 bilhões de reais no orçamento agora de 2024 para fechar pelo menos um 0 a 0 ou com um déficit muito pequenininho. Como é que ele vai mudar de opinião tão rápido? Será que ele foi convencido de algo que ele não sabia? Primeiro lugar, ele foi presidente por 2 vezes no início desse século. Então, de presidência e de política pública ele conhece muito, muito mesmo. E, evidentemente, sabe, tem plena ciência dos instrumentos básicos da política econômica, como as maneiras, as formas, através das tuas palavras, fazer com que, por exemplo, o câmbio real se desvalorize ou desvalorize. É só falar o que certas pessoas querem ouvir, que isso acontece, e é uma coisa muito óbvia. E ele sabe desse óbvio. E por que ele foi fazer todo esse movimento, ou provocar todo esse movimento especulativo, dizendo, em primeiro lugar, atentando, ofendendo o Banco Central, as pessoas do Banco Central, os dirigentes, e depois reafirmando que não iria ter corte de despesa nem nada? Será que ele está tentando? Será que eu vou ter que concordar o que muitos falam, que ele chegou no momento mais senil da sua vida? Olha, eu acho que não. O Luiz Inácio da Silva, Lula, não gosto de falar apelido para presidente da República, então, Luiz Inácio da Silva, ele é um sujeito muito esperto para ficar senil, pelo menos na idade que está, não tem 80 anos ainda. Pode ter alguns raciocínios mais lentos, eu com 61 para 62 sinto essa diferença dos meus 40 anos, isso é natural, mas em termos de profundidade, conhecimento, o que ele sabia lá em 2003, quando assumiu pela primeira vez a presidência da República, ele continua sabendo agora. Então, não foi despropositado, não foi uma mera loucurada dele fazer ou enunciar os discursos para
desestabilizar a moeda brasileira, para desvalorizar a moeda brasileira. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Quando o real se desvaloriza, o dólar se valoriza, o que acontece? Os produtos para exportação geram mais rentabilidade, porque a troca, a conversão de real para dólar, de dólar para real, fica mais vantajoso para quem está vendendo e menos vantajoso para quem está comprando. Isso significa o quê? Que o produto brasileiro vai render mais aqui, ou os produtores do nosso país podem reduzir preço e manter sua rentabilidade e vender mais. Isso aí nós vamos poder analisar daqui a alguns dias na balança comercial brasileira, que inclusive nas próximas horas deve sair os números. Provavelmente houve uma aceleração de curtíssimo prazo das vendas externas, assim como um cerceamento das importações. Talvez seja um mise-en-scène para algum objetivo desses. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Não adianta nós nos consolarmos que esse movimento especulativo foi feito por ideologismo, porque o senhor Luiz Inácio da Silva, apesar de ter um discurso ideológico, ele sempre se mostrou uma pessoa muito pragmática, voltada a resultados que lhe interessam a base do seu partido, a sua proposta política. Então, o velhinho é realmente esperto e, como bom velhinho, de vez em quando ele se aventura a se fazer de bobo para passar bem. É minha conclusão sobre esse assunto. Tenho esperança realmente que haja um contingenciamento da despesa pública em prol do equilíbrio fiscal, mas também não acredito muito nisso não, porque para controlar gasto público não é simplesmente estalar os dedos, isso acontece por mágica. Tem que fazer uma adaptação na gestão de primeiro, segundo até terceiro escalão, e tem que ver se essas pessoas estão dispostas a reduzir o seu poder político, gastando menos, o que não me parece uma coisa muito comum na administração pública brasileira, especialmente no que se refere a cargos de preenchimento de partidos políticos. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Hoje o IBGE divulgou a produção industrial do Brasil do mês de maio. E o resultado não foi surpresa, pessoal. Uma queda de 1% comparando maio desse ano com maio do ano passado, e se nós tirarmos dessa conta a indústria extrativa mineral, ficarmos apenas com a de transformação, a queda, a retração foi um pouquinho mais pronunciada de 1,2%. Isso era esperado porque faz muito tempo que a indústria brasileira está estagnada. O que aconteceu no mês passado, daquela alta que ocorreu, que inclusive me levou a estudar o número de dias úteis de cada mês, foi exatamente um aumento de 2 dias a mais de trabalho em abril de 2024 frente a 2023, em função da variação do feriado de Páscoa. E agora, com o número de dias úteis um pouquinho mais equilibrado, é uma diferença de 1 dia apenas. O número de horas de trabalho ficou perto da estabilidade, uma diferença de 5%, mas resultou numa queda de 1% na indústria total e 1,2% da indústria de transformação. E aí muitas pessoas, muitos analistas falando que isso seria meramente efeito do impacto da catástrofe climática do Rio Grande do Sul, que fez com que a maior parte das indústrias de lá praticamente encerrassem, parassem de produzir. Mais ou menos, em alguns setores, alguns gêneros da indústria sim, mas outros não. Olha só, fabricação de produtos de fumo mais que justificado. Grande parte dessa produção ela é feita mesmo no Rio Grande do Sul. Então essa queda de 22,9% que ocorreu, repetindo, de maio de 2024 para maio de 2023, procede. Mas isso é muito pouco significativo no cômputo geral da produção industrial brasileira. Vamos aos segmentos que mais interessam para ver o que acontece. Produtos químicos, retração de 3,6%, preocupante. Mas o que mais chama atenção é a dinâmica da indústria no que se refere ao seu investimento. Aí é um gênero também da indústria de transformação que vai revelar a quantas anda esse aspecto no gênero de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Uma retração de 6,3%, comparando, de novo, maio de 2024 frente a maio de 2023. Também chama atenção a queda na fabricação de veículos, de 11,7%, coincidindo isso
com um recorde na comercialização, na venda de carros elétricos chineses, que aumentou em 50% no total do primeiro semestre do ano. Então, a importação desses veículos está afetando competitivamente a indústria nacional. Isso é bem feito porque, como eu falei no comentário anterior, as fábricas brasileiras, as montadoras do nosso país, que estão no nosso país, mas são multinacionais, elas simplesmente nos últimos anos aumentaram muito o preço médio real dos veículos e veio um carro chinês com mais tecnologia, mais conforto, mais, diríamos assim, agradabilidades embarcadas, e é lógico que muitos consumidores aqui do país foram preferir esses carros novos que estão entrando. Sei que os carros elétricos têm suas deficiências por conta de logística, de abastecimento, mas preferência do consumidor é preferência do consumidor. Isso não se justifica, mas justifica, sim, em grande parte, a queda da produção de veículos aqui no país. E outro destaque que fez impulsionar o resultado negativo da indústria foi exatamente a fabricação de produtos diversos. Isso é aqueles que não se enquadram em nenhum dos gêneros e compõem, vamos dizer, a parte mais diversificada da produção industrial brasileira. É várias coisas que agora nem se nominar, mas tudo que não são os outros gêneros fica em produtos diversos com uma queda de 11,5%. Ou seja, mercadorias mais inovadoras, que não têm uma classificação formal ainda, pelo menos pelo IBGE, tiveram queda substancial, mostrando que, sim, o nosso país está com problema de produção, está com problema de consumo, e isso nós vamos ter que começar a pensar de maneira muito mais séria do que está sendo comentado ou falado atualmente. Não adianta apenas dizer que a reforma tributária vai melhorar a produção da indústria. Até beneficia um pouco a indústria em detrimento de prejudicar muito o comércio e serviços. Mas isso aí não basta. Tem que parar com essa história de protecionismo, tem que encerrar essa lenga-lenga de tanto subsídio para setores que já não têm mais tanta eficiência como tinha antes, e daí não precisam de subsídio, não vão promover a competitividade do Brasil no exterior, e realmente priorizar o que a maior parte dos países que realmente estão sendo bem-sucedidos na produção industrial, no desenvolvimento das fábricas, é priorizar inovações, mas não inovações de cartinhas políticas marcadas, inovações verdadeiras que desenvolvam a partir do Brasil produtos ao nível de consumo global. Sem isso, gente, não adianta. Política industrial se faz com competitividade, não com proteção. E competitividade, especialmente na indústria, significa inovação. E para melhorar essa performance que nós temos aqui, como eu falei, não basta reduzir impostos, não basta, uma coisa importante, mas não basta reduzir ou diminuir o custo do Brasil com melhor infraestrutura. Tem que sim, se é para apoiar alguém, apoiar quem vai fazer o novo, quem vai fazer o inédito para conquistar consumidores ao redor do mundo. Quem não pensa assim vai ficar sempre patinando na sua produção industrial, como é o caso do Brasil nas últimas décadas. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento. E aqueles que não são inscritos no Fora de Curva, eu faço, como sempre, meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.